Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jânio Lima do canal Python DS. Estamos aqui mais uma vez para o nosso curso de aprendizado de máquina com Python, né? Dando aquela pausa nas férias, como eu comentei no shorts da semana passada. Estou de férias aí durante três semanas. Vão ficar alguns dias sem conteúdo, mas vou sempre dar uma organizadinha aqui para trazer coisas novas para vocês. Então, hoje, continuando a nossa aula de aprendizado de máquina, a gente já viu nos vídeos anteriores. Se vocês não viram, voltem lá, façam as aulas anteriores para ter o melhor aproveitamento do vídeo de hoje. Não adianta vir direto para esse, realmente é melhor você pegar. Você pode até pegar o código que vai estar na descrição e rodar e pegar as explicações de hoje, mas é muito importante que você veja os vídeos anteriores, porque lá eu vou passando passo a passo cada uma das etapas. Às vezes o vídeo é duas, três células de códigos, às vezes é um pouco mais, mas eu estou fazendo questão de pegar realmente etapa por etapa para que vocês não façam apenas a reprodução. Fazer reprodução de código é muito fácil, é só você procurar no GitHub, em vários lugares aí na internet, mas entender o que está acontecendo por trás, nos bastidores, conseguir entender a análise das saídas, como verificar quando está bom, quando não está, e é outra coisa, né? Então, o que a gente está propondo aqui é realmente um curso para que você desenvolva a habilidade de usar o Scikit-learn, de entender os conceitos por trás de aprendizado de máquina. Você não vai sair um profissional avançado, um super especialista, né? A gente tem, na verdade, áreas inteiras dos mestrados aí de computação, de matemática, ou como o que eu estou fazendo, que é o de ciência de dados, é um de computação mais aplicado em ciência de dados, que explora um pedacinho do que a gente está vendo aqui. Mas, com certeza, você vendo com essa pegada, você vai conseguir ter uma capacidade muito melhor do que alguém que simplesmente reproduz códigos prontos e, às vezes, até alguns livros que dão uma visão muito mais simplista ali. Então, eu estou tentando fazer esse mix do que é prático, mas também do que vai te ajudar a ter a visão crítica e criar novas implementações dos algoritmos que a gente está estudando. Então aproveitem, se não tiver feito ainda, faça uma inscrição, é bem importante aqui para gente. Compartilhe com outras pessoas, deixe o comentário aí, dá o feedback para a gente melhorar sempre. E se gostar, dá o like. Então, pessoal, antes de a gente realizar a aplicação do nosso modelo já treinado, vamos entender o conceito por trás desse problema que a gente está trabalhando, que é o problema de classificação. Vamos imaginar essas bolinhas azuis como sendo clientes que você tem, você está trabalhando e quer realizar, a partir da análise de diversas características dos clientes, uma identificação se é um cliente específico, um cliente com determinadas características do ponto de vista de dados daquele cliente, vai ser um bom pagador ou um mau pagador. Então, na prática, o que um problema de classificação ele realiza é como se você tivesse ali um funil que vai realizar a identificação ou a predição, que é o que a gente vai fazer na classificação aqui com novos dados, da classe que o cliente vai pertencer, considerando, não, que eu não estou falando de classe social, nem das classes econômicas tradicionais, eu estou falando de classe do ponto de vista puramente de dados mesmo. Então, eu posso ter classes ali prévias no meu conjunto de dados. É um tipo de trabalho de aprendizado de máquina que a gente chama de supervisionado, porque os dados que você vai fornecer para que o aprendizado de máquina ocorra precisa ter rótulos com as classes que vão ser utilizadas, e aí, de acordo com determinadas características, o algoritmo vai identificar que aquela instância ou aquela observação de um cliente pertence a uma determinada classe. Da mesma forma com outro tipo de dado. Mas pegando o nosso exemplo aqui do vídeo que a gente vem desenvolvendo aí nas últimas aulas, vamos pegar o cliente. Então eu quero verificar qual a classe, se esse cliente é um bom pagador ou um mau pagador. O que é que o meu algoritmo vai retornar? Quando a gente rodar os códigos que eu vou colocar aqui, basicamente eu vou mostrar aqui os dados de validação que a gente vai verificar, realizar a predição e visualizar algumas das observações preditas.
o que o nosso algoritmo vai retornar é algo similar ao que está nessa figurinha aqui. A gente analisa as características dos novos dados. Imagina que esse funilzinho aqui, bem feito pra caramba, né? Só que não. É o nosso algoritmo rodando ali com os dados que estão sendo analisados. E aqui ele vai colocando cada cliente, como se fosse uma bolinha aqui, em uma caixinha. Uma caixa com a classe positiva, que diz que o cliente é um bom pagador, uma classe que é identificada por um no nosso algoritmo, e uma classe negativa, ou melhor, uma classe zero, né, que vai ser o mal pagador. Então imagina que o que está acontecendo aqui é os nossos dados sendo analisados pelo modelo treinado e o modelo vai pegando e dizendo, essa bolinha ela tem as características que está relacionada à classe 1. Essa outra bolinha tem as características relacionadas à classe 0. E aí vai colocando, no final você vai ter basicamente um vetor, né, uma série de números com uns e zeros relacionados ao índice em que aquele cliente está. Então, eu tenho um cliente que está no índice 233 e ele está com a classe 1, significa que o algoritmo identificou aquele cliente como um bom pagador. Eu tenho o cliente 432 e ele está com o rótulo ali predito para zero, então ele está aqui como um mal pagador. Então, basicamente, isso é o que vai acontecer quando a gente treinar o nosso modelo ali, desculpe, quando a gente aplicar o nosso modelo que já treinamos na aula anterior com os dados de validação. E isso vai acontecer e ele vai trazendo para aqui. A gente, como eu expliquei já em vídeos anteriores, né, o que a gente está fazendo ali, pensando aqui, a gente pegou o conjunto de dados, agora nessa etapa que a gente fez aquela quebra anterior, vai ter um conjunto guardadinho ali para teste, pegamos esse outro pedaço aqui, separamos em treino e validação. Já fizemos o treinamento, então nosso modelo já poderia ser aplicado até no teste, mas eu não sei se o modelo ainda é bom. Então vou pegar os dados de validação e vou aplicar aqui no que eu brinquei aqui chamando do nosso playground, o nosso algoritmo. Na hora que eu estou fazendo isso, eu estou pegando aqui e gerando dados que vão servir para eu dizer se o meu modelo está ok. Se o meu modelo não tiver ok nessa etapa de validação, eu poderia voltar, fazer algum outro ajuste nos parâmetros, treinar novamente o modelo, validar novamente e ver. Quando chegou num nível de validação que você considere aceitável, aí você tira lá do seu cofre do Santo Grau os dados de teste e faz a aplicação do modelo que já está treinado e validado. O que vamos fazer agora nessa etapa, com essa lógica aqui, é fazer aqui no nosso código, verificar os dados que vão ser usados, fazer a predição usando esses dados de validação, visualizar as observações. No vídeo seguinte, a gente vai fazer a avaliação do desempenho desse modelo aqui dentro dos dados de validação e depois aí vamos dizer, o teste final. A etapa 5 aqui é tirar os dados lá de teste do cofre do Santo Graal e fazer a nossa aplicação final do modelo e avaliar qual foi o resultado dele. Então, pessoal, nós já estamos aqui no nosso notebook. Vamos fazer agora essa etapa, né, a terceira etapa, que é a aplicação do modelo já treinado, né? Quem chegou nesse vídeo agora, né, eu deixo sempre a nossa lembrança aí de que é a continuação do nosso curso de aprendizado de máquina no Python, mas já ocorreram duas etapas já nesse exemplo em si, em que a gente está explorando o scikit-learn e as diversas etapas para a realização de um processo de preparação dos dados, preparação inclusive do ponto de vista técnico para ser lido pela nossa biblioteca scikit-learn. Então a gente fez isso aqui com a carga dos dados, a separação de dados de treinamento, validação e teste e a explicação sobre a importância, né, e por que a gente não deve fazer apenas a separação em treino e teste, os perigos que existem com isso, a gente já deixou em vídeos anteriores que vão estar aqui, tanto nos cards que aparecem para a gente na parte superior do vídeo, quanto na descrição do vídeo. A criação do modelo, que aí eu expliquei todo o detalhe de como fazer a importação, do que significa cada uma dessas etapas, os cuidados que temos que ter, e o treinamento em si do modelo,
fiz para esse tipo de modelo específico, né? Existem alguns outros que tem também, mas esse específico que é uma árvore de decisão, a gente consegue ter uma visualização bem legal aqui dela. Acabei de mostrar também para vocês a visualização não de como a árvore é treinada, mas de como o resultado é gerado na hora que a gente aplica o modelo. E aí a gente sai ali daquela visão mais visual mesmo, fica redundante, né? Uma visão visual, mas daquela análise mais visual para a gente ver na prática, né? Vamos aqui relembrar o que a gente tem no nosso conjunto de dados, né? A gente fez aquela separação do x-val, ou seja, o x de validação, e é basicamente, como eu expliquei, uma matriz com uma série de números, né? Mas a gente pode olhar aqui, por exemplo, se eu carregar os 5 primeiros dados dessa matriz, né? Basicamente, para você analisar uma matriz aqui no Python, que foi criada com o NumPy, né? Você digita o nome dela, ele vai trazer o dado, como qualquer outra variável do Python. E se você usar a notação de colchetes, você consegue pegar alguns registros específicos. Então, aqui trazendo as 5 primeiras observações, o que nós temos aqui, se vocês olharem, apesar de ser uma matriz com um monte de número, a gente consegue entender o que está acontecendo aqui. Ó. Eu tenho um conjunto aqui organizado, cada uma dessas linhas aqui da minha matriz, na verdade, eu tenho as observações ali do nosso conjunto de dados, que a gente está trabalhando ali, ó, com a escolaridade, número de dependentes, deixa eu ver, tem uma visão aqui melhor, escolaridade, número de dependentes, renda e assim sucessivamente, todos os dados, exceto a classe, que a classe é exatamente aquilo que eu expliquei no funilzinho, que vai mostrar se o cliente vai ser um bom pagador ou um mau pagador. Tá oculta essa classe no nosso treinamento, quando a gente está falando da variável de atributos, que é a variável x. Então, o que a gente tem aqui, ó, 0, 0, 300, ó, se eu olhar aqui em cima, significa que eu tenho ali 0 para esse atributo, 0 para esse, 300 para renda. E aí, aqui são as mesmas informações para os demais. O que a gente vai pegar agora é esse conjunto de validação e vamos aplicar o nosso modelo treinado, é o modelo criado já na etapa anterior, que a gente apelidou ele de modelo. Na prática, quando a gente está trabalhando no dia a dia, a gente deixa um nome mais sugestivo, mas aqui como esse primeiro vídeo, primeiro vídeo não, essa primeira sequência de aulas é para a gente explorar o scikit-learn, eu estou usando esse nome genérico, né? Mas aqui você pegaria o nome que você usou e agora vai fazer uma aplicação dele aqui. Para a gente fazer essa aplicação, eu poderia simplesmente pegar aqui, por exemplo, o modelo.predict, que é o método que existe dentro do scikit-learn para fazer a predição de dados. E aqui dentro eu passaria um valor de x. Esse valor tem que estar no formato de uma matriz dessa aqui, ó, de um array do NumPy. Então passaria uma observação dessa e ele conseguiria me dizer aqui qual é o y previsto, se aquele cliente vai atrasar ou não. Mas no nosso caso, e a prática mais comum, você pode simplesmente vir aqui e criar uma variável, por exemplo, ó, yval, por exemplo, ou yval não, porque o yval a gente já tem. Eu vou colocar yval pred, ou seja, o y de validação predito vai receber o resultado de modelo.predict e aqui dentro eu vou colocar a nossa variável xval. Então é simples dessa forma para você fazer a aplicação de um modelo. Você simplesmente chama o modelo, chama o método predict e passa os dados, né? Isso aqui é o seguinte, lembrando aquela nossa figurinha lá do playground, né? Que eu fiz a separação dos dados. Eu treinei com os dados de treinamento e agora eu vou pegar aquele pedacinho, que é aquela subdivisão que eu fiz dos dados de validação e vou passar para o meu algoritmo. E aí o meu algoritmo com o modelo já treinado, ele vai pegar de acordo com essas observações que a gente tem aqui, lembrando que a gente está enxergando apenas as 5 primeiras, ele vai dizer, esse cliente aqui ele vai ser um bom ou mau pagador, esse cliente aqui vai ser um bom ou mau pagador, e assim sucessivamente. Por isso que eu fiz a figurinha, né, aquele diagrama do funil, como a gente pode ver aqui, né? Então imagina o seguinte, ó, esse carinha aqui, ó,
é um cliente que seria ali no nosso funil uma bolinha dessas azuis. Esse aqui é uma outra das bolinhas. O nosso algoritmo, essa linha aqui, o que ela está fazendo é o que esse funil faz. E aí a saída, que vai ser a nossa predição, vai ser simplesmente, como eu havia mencionado, um monte de zeros e uns para dizer o resultado. Vamos rodar, vocês vão ver que é um procedimento rápido. E agora a gente pode visualizar aqui as primeiras observações. Se eu colocar ele direto, ó, ele vai mostrar todos os zeros e uns aqui, ó, do nosso conjunto de dados. Eu posso pegar aqui só igual tá ali as 5 primeiras observações. Então, o que ele está dizendo para a gente aqui, ó, imagina que esse cara, esse zero é um cliente que caiu desse lado. Esse cara aqui, esse um é um cliente que caiu desse lado. E aí, no final, você consegue identificar quais clientes vão ser bons pagadores e quais clientes maus pagadores. Essa é apenas com 2 linhas, 3 contando aqui a nossa conferência dos dados, mas a predição propriamente dita é isso aqui. É rodar essa linha chamando o método predict e depois visualizar o resultado. Esse resultado, é claro, num dia a dia, num projeto de aplicação prática, seria lido por algum sistema que iria classificar o cliente, definir, por exemplo, se vai aprovar ou não vai aprovar o crédito de um cliente. E isso é, por exemplo, o que uma operadora de cartão de crédito, o que um banco que libera financiamentos, né, vai fazer com os dados, pegando esses dados, usando algoritmos similares a esse. O algoritmo árvore de decisão é um que ele é muito simples, mas é muito utilizado porque ele é fácil de explicar os motivos, como a gente já viu nos vídeos anteriores. Então esse vídeo a gente para por aqui, ele foi menor, é uma pausa nas minhas férias, como eu mencionei aí no shorts da semana passada, para trazer conteúdo novo para vocês. Continuo de férias aqui, mas em breve vou trazer mais vídeos para a gente concluir essas 2 últimas etapas da nossa exploração do Scikit-Learn e do nosso curso aí de aprendizado de máquina. Claro, como eu mencionei, dependendo do feedback e da aceitação das aulas, a gente vai ter mais do que essa exploração. Essa exploração com certeza vai ser muito interessante porque vai dar uma visão geral de como usar o Scikit-Learn para aprendizado de máquina. Com algumas adaptações, a gente consegue utilizar outros métodos, outros algoritmos, mas muito do que a gente aprendeu aqui, o predict dessa aula, o que a gente utilizou na outra, o fit, o que a gente utilizou aqui para criar e configurar o modelo, tudo isso são métodos que são comuns a praticamente todos os modelos de aprendizado de máquina utilizados dentro do Scikit-Learn. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se não fizeram, façam a inscrição no canal, compartilhe o conteúdo com outras pessoas para que a gente possa continuar gerando novos conteúdos aí, para continuar o nosso aprendizado sobre aprendizado de máquina. Um abração, Jânio aqui do Python DS. Até a próxima.